Salve confrades e consolo, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos. Eu hoje estou dando continuidade à sessão de perguntas e respostas que deu origem naquele vídeo de 12 questões, mais uma que os meus seguidores vinham me fazendo e eu estava respondendo individualmente para cada um. Agora eu estou fazendo vídeos intercalados de conteúdos de vinhos e vídeos com respostas às perguntas que vocês têm me colocado nas minhas redes sociais. Eu desde já agradeço a todos por participarem, me fazendo estas e outras perguntas. Obrigado, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos, por me ajudarem a construir estes meus vídeos que eu gosto tanto. Antes de continuar a assistir este vídeo de perguntas e respostas, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, acione o sininho e me ajudem a democratizar este maravilhoso mundo dos vinhos do Brasil e do mundo afora. A próxima pergunta que me fizeram é: como diferenciar um vinho seco de um vinho meio seco? Pois é, aí tem uma questão de legislação. Para início de conversa, temos que deixar bem claro para vocês que vinhos secos finos e vinhos de mesa suave são elaborados com uvas diferentes. Uvas que nasceram em regiões diferentes do mundo. Então temos as uvas vitis viníferas, que são de origem europeia, todas que vieram da Europa, que são elaboradas os vinhos secos finos. E as uvas vitis labrusca, vitis riparia, vitis rupestres, essas são de origem americana e com estas se produz os vinhos de mesa suave. Quais as diferenças entre estes vinhos e por que a legislação brasileira teve que se adaptar a esse tipo de classificação? As uvas de origem europeia, eu vou mostrar para vocês aí o tamanho dela, é de tamanho menor, com bastante concentração de taninos na casca e com bastante concentração de açúcar. Por ela ser menor, a proporção de açúcar na polpa é mais elevada. Já as uvas americanas são maiores, têm menos concentração de taninos nas cascas e a polpa, por ser maior, tem menor concentração de açúcar. E o resultado disso? Se uma uva tem menor concentração de açúcar que a outra, quando for fermentada, o que ela acontece? As uvas que têm mais açúcar concentrado terão maior teor alcoólico. Por exemplo, esse Malbec La Linda, ele foi elaborado com uvas vitis vinífera, Malbec. É uma uva europeia. Olha o percentual de álcool dele, não sei se vocês conseguem ver. 13,6%. Tá? Eu tenho aqui um vinho elaborado com uma uva, ela é com uva americana e com uva europeia, mas ela tem as características de uva americana. Ó, é a uva Goethe, certo? É um garrafão e ele tem 10,6% de álcool. É uma uva híbrida. Ela é resultado de uva americana com uva europeia e se planta muito essa uva aqui no sul de Santa Catarina. Existe uma IP lá, IP dos Vales da Uva Goethe. Neste caso, por exemplo, para aumentar o teor alcoólico deste vinho feito com uvas americanas, os produtores jogavam açúcar ou sacarose no vinho para deixar os vinhos mais doces e elevar o teor alcoólico desse vinho. Daí que se criou uma legislação de barreira para evitar que os produtores colocassem açúcar nos seus vinhos, ou pelo menos ter uma dose menor de açúcar naquele produto. Então, todos os vinhos com mais de 4 gramas de açúcar por litro é classificado como meio seco. Os vinhos secos têm esta barreira de 4 gramas por litro, mas esta legislação gerou um problema muito grande que ocorre com as importações de vinhos do mundo para o Brasil, porque a base dessa legislação foram as práticas realizadas pelos vinicultores brasileiros. Quando começam a chegar vinhos, por exemplo, da Itália, que são vinhos europeus, e onde a uva matura bastante, mas bastante mesmo, ficando com concentração de açúcar muito alto e o teor alcoólico mais alto. Eles começaram a entrar no Brasil como meio seco. Então, às vezes a gente vai no comércio de vinhos e você olha lá o vinho chileno, o vinho português, tá lá, vinho meio seco. Não é verdade, tá?
Eu comprei alguns vinhos chilenos de R$ 250 e no contrarótulo está classificado como vinho tinto meio seco, que é uma classificação que é só restrita à legislação brasileira. Essa quantidade de açúcar é resultado da verificação do produtor, sem acréscimo de açúcar, e resultado da qualidade dessa uva produzida. No Brasil é possível acrescentar açúcar, mas na Europa isso é proibido. A chaptalização é proibida na Europa. Então, quando você pegar um vinho da Europa ou do Chile, de uma uva que amadurece bastante, ela não tem nada a ver com o vinho meio seco brasileiro. Isso é uma questão pura e simples de legislação brasileira, tentando evitar que alguns produtores brasileiros colocassem muito açúcar no nosso vinho. Então a grande diferença é esta: o vinho meio seco no Brasil é porque foi acrescentado açúcar, foi chaptalizado, e os vinhos secos pode até ter sido acrescentado açúcar, o que eu não acredito, mas não passa de 4 gramas por litro de açúcar nesse teu vinho. Então, muito bem, irmãos e irmãs do mundo dos vinhos, esse foi o nosso vídeo de perguntas e respostas sobre o mundo dos vinhos. Teremos mais alguns capítulos sobre os vinhedos e as vinícolas e os vinhos. Vamos falar especificamente respondendo às perguntas que vocês nos fazem, principalmente as dúvidas que mais aparecem para nós. Um abraço a todos, que Deus continue nos abençoando com vinhedos, vinhos maravilhosos, paisagens estonteantes e vinhos muito saborosos, com muita complexidade. Continue nos acompanhando na nossa jornada pelo mundo dos vinhos no Brasil e no mundo afora. Curtam o nosso canal e se inscrevam para continuarmos democratizando o mundo dos vinhos.